Pessoal. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas de teorias linguísticas. E hoje vamos para o nosso módulo 3, né? Correntes linguísticas, unidade 1, língua e competência. Hoje vamos falar um pouco sobre a teoria gerativa, né? Ou gerativismo, ou gramática gerativista. São alguns nomes que se dão para essa teoria linguística. Então, essa é uma teoria logo após o estruturalismo linguístico. Então, é uma teoria que ainda está, digamos assim, debaixo dessa aba aí que se constituiu o estruturalismo linguístico, né? Ela tem várias influências do estruturalismo linguístico ainda, que é a primeira teoria que funda as ciências linguísticas, né? Então, a linguística gerativa ou gramática gerativa, né, como eu já disse, é uma corrente teórica aí dos estudos da linguagem que tem seu início ali na década de 1950 nos Estados Unidos, com esse linguista, que é o Noam Chomsky. Não foi um linguista, ele ainda é vivo, e se tornou também um intelectual bastante famoso por causa dos seus escritos em relação à política, né, em termos de filosofia política. Então, ele é famoso, digamos assim, dentro dessas duas vertentes, tanto dentro da linguística, como dentro também das ciências políticas, né? Mas aqui o nosso interesse, obviamente, é a sua teoria linguística, o que ele fez, o que ele pensou dentro dos estudos da linguagem, que faz aí ele e a sua teoria ser importante aí para a ciência linguística. Então, a preocupação dos pesquisadores dessa corrente dentro da linguística era elaborar, digamos assim, um modelo teórico formal a partir de um postulado matemático, a partir de teorias matemáticas, né? E então pensar a questão do funcionamento da linguagem humana. Essa teoria, ela nasce, como eu disse, dentro dos estudos estruturalistas, mas ela tem um gatilho, né, que faz ela surgir, que é uma reação ao pensamento behaviorista dentro da ciência linguística, também de inspiração estruturalista, que surge lá nos Estados Unidos, né, com esse outro teórico, esse outro linguista, chamado Leonard Bloomfield, né, que era também um linguista norte-americano. O Bloomfield, inspirado no behaviorismo, né, para quem não sabe o que é o behaviorismo é uma linha dentro da psicologia, que tem como seu principal expoente o B.F. Skinner, né? E então o Leonard Bloomfield utiliza desse aparato do behaviorismo para trabalhar a questão da linguística, principalmente o ensino de línguas, né? Já que um dos objetivos dessa linha behaviorista dentro da linguística era ensinar línguas estrangeiras para os soldados norte-americanos que foram para a Segunda Guerra Mundial. Então, tinha, digamos assim, um objetivo prático ali, mas que depois, ali na década de 1950, o Chomsky vai se levantar contra alguns problemas teóricos dentro dessa teoria, né? Então, o que o behaviorismo diz? O behaviorismo vai dizer que a linguagem é um fenômeno externo ao indivíduo, é um sistema de hábitos gerado como resposta a estímulos e fixado pela repetição. Então, a partir do behaviorismo, a linguagem não existe, ou a faculdade, ou a competência para produzir uma linguagem não existe no indivíduo, mas a linguagem é algo do meio social, o indivíduo aprende ao observar esses outros sujeitos já falantes, né, e repetir aquilo que vai sendo, que ele observa. Então, isso se torna, então, um hábito, né, vai se tornando um hábito, a partir do momento que ele se repete, e ele, então, vai aprendendo essa linguagem. Então, seria uma aprendizagem, digamos assim, da língua, ocorre mais ou menos como aprender a tocar violão, aprender a tocar teclado, aprender música, por exemplo, ou aprender mecânica, por exemplo. Ou seja, não há nada necessariamente interno ao indivíduo que prepara o indivíduo para a aquisição da linguagem ou a produção da linguagem. Então, é meramente uma aprendizagem social daquilo que se vê, se observa, se repete e cria, então, esse hábito da linguagem. O Chomsky vai discordar disso, principalmente a partir da lógica da criatividade da linguagem. Ele vai falar que um princípio fundamental da linguagem é justamente
a capacidade que nós temos de criar por meio da linguagem, criar linguagem, criar frases novas a todo momento, nós criamos. Então, existe aí algo que é criativo, que não é só repetição, que não é só força do hábito na linguagem. E a partir dessa lógica, que o Chomsky vai desenvolver a sua teoria, pensando algumas questões relacionadas à criatividade da linguagem e o que há de interno no indivíduo, na mente do indivíduo, do ser humano, que faz com que ele seja capaz de ser criativo e de criar linguagens, né? Então, ele vai para outro caminho. Então, o behaviorismo pensa na linguagem algo externo ao indivíduo, algo que está no meio social apenas. O Chomsky, para refutar isso, ele vai tentar encontrar e vai tentar descrever aquilo que é interno ao indivíduo, que é uma capacidade mental do indivíduo em produzir a linguagem. Continuando ainda, né, sobre essas questões, o Chomsky vai criar um termo que ele vai chamar de competência linguística. O que seria essa competência linguística, né? Para Chomsky, a capacidade humana de falar e entender uma língua, isto é, o comportamento linguístico dos indivíduos, deve ser compreendida como o resultado de um dispositivo inato, uma capacidade genética e, portanto, interna ao organismo humano. Então, ele vai procurar, digamos assim, vislumbrar, a partir do estudo das línguas e tal, algo que seria universal em todas as línguas e que, portanto, seria, digamos assim, a prova ou a comprovação de que existe um mecanismo inato ao ser humano que faz com que todas as línguas humanas, digamos assim, partam dessa estrutura que é inata ao ser humano, que é interno, que está na mente aqui do indivíduo. E é isso que ele vai procurar descrever esse mecanismo interno, que é a faculdade da linguagem, que é uma capacidade do ser humano. Então, a partir do gerativismo, ele vai falar, assim como nós temos os nossos órgãos, né, como nós temos os olhos, a boca, nariz, orelhas e por aí em diante, da mesma maneira existe aqui no nosso cérebro, digamos assim, algo ou um órgão que seria o produtor da linguagem. Ele vai tentar descrever isso. É isso que ele vai chamar de competência linguística, que é isso que é interno, que é inato ao indivíduo, e esse vai ser o objeto da linguística gerativa, essa faculdade da linguagem ou a competência linguística, como ele diz, né? Então, o modelo teórico do gerativismo, ele vai procurar responder algumas perguntas, né? Então, que perguntas são essas? Então, por exemplo, o que há em comum entre todas as línguas humanas e de que maneira elas diferem entre si? Ele vai tentar ver o que é universal em todas as línguas e o que é particular de cada cultura. Então, ele vai conseguir mostrar que a língua não é só cultura, não é só social, como dizia lá o behaviorismo, mas além disso existe algo que seria universal, que seria da espécie humana. Ele vai perguntar em que consiste o conhecimento que o indivíduo possui quando é capaz de falar e compreender uma língua. Então, como o indivíduo adquire esse conhecimento, né? De que maneira esse conhecimento é posto em uso pelo indivíduo. Então, isso que é universal, como que ele se utiliza disso para produzir uma língua particular, como língua portuguesa, inglês, francês, por aí em diante. Quais são as sustentações físicas presentes no cérebro ou mente que esse conhecimento recebe, e a partir disso, então, ele vai tentar construir uma linguística aí a partir de uma análise matemática abstrata da língua, né? Já porque ele vai justamente procurar essas recorrências em todas as línguas, aquilo que é comum em todas as línguas. Só para dar um exemplo da produtividade dessa teoria, por exemplo, hoje já há algum momento, por exemplo, existe o chamado PLN, né, uma linha que é o chamado processamento de linguagem natural, que trabalha a partir, por exemplo, dessas teorias do gerativismo para criar linguagens artificiais, linguagens computacionais, né? Inclusive a ideia de inteligência artificial, por exemplo, se utiliza muito dos postulados do gerativismo, né? O PLN, que é o processamento de linguagem natural, se dedica justamente a isso, entender as respostas possíveis, né? A qualquer tipo de interação com o ser humano a partir da lógica da linguagem. Então, é isso que é a partir dessa lógica que é construído a questão da inteligência artificial, a partir do entendimento de linguagem, como que funciona
a linguagem humana, esses universais da linguagem humana, e aí, então, construir algumas respostas padrões, digamos assim, para interações que seriam comuns, que seriam universais a qualquer indivíduo, em qualquer cultura, de qualquer língua, e por aí em diante. Então, a própria lógica, por exemplo, que hoje está muito em voga, da questão do chat GPT, por exemplo, relacionado à inteligência artificial, isso foi construído, se chegou ao chat GPT, por exemplo, a essas inteligências artificiais como a Alexa, por exemplo, a partir dos estudos do gerativismo linguístico e dessa questão dessa linha que tem dentro do gerativismo, ou a partir do gerativismo, que é o processamento de linguagem natural, por exemplo. Então, essas foram algumas das aplicações do modelo gerativista, mas assim, que não é nossa praia aqui, não vamos focar nisso, mas só para exemplificar para vocês as aplicações dos estudos do gerativismo linguístico. Não é? A partir da década de 1960 até 1970, o gerativismo focou num conceito aí, ou não é nenhum conceito, mas é uma epistemologia, uma lógica de pensar a ciência da linguagem, que foi chamada de gramática transformacional. O que significa isso, né? O Chomsky vai explicar mais ou menos dessa maneira aí. Ó. Os objetivos dessa fase do gerativismo consistiam em descrever como os constituintes das sentenças eram formados e como tais constituintes transformavam-se em outros por meio da aplicação de regras. A ideia do Chomsky, né, é que, por exemplo, só voltando, acho que eu não falei isso, né, o primeiro livro que dá origem ao gerativismo linguístico é o chamado Estruturas Sintáticas. Então, o gerativismo tem como um dos objetos a partir do qual eles vão pensar nessa lógica de uma gramática universal, a sintaxe, as estruturas sintáticas, ou seja, como que nós formamos as frases ou formamos as orações na nossa língua. Então, a partir da gramática transformacional, ele vai estudar essa lógica de que como que a partir de estruturas padrões de uma determinada língua, né, e as regras para se formar essas estruturas, como que o indivíduo ele já tem, digamos assim, essa lógica dessas regras na sua mente, e a partir disso, então, ele é capaz de, a partir de uma dada regra, que seria, digamos assim, inata, universal, criar novas estruturas. Então, essa é a ideia da gramática transformacional. Então, o indivíduo ele tem uma estrutura básica aqui na sua mente, digamos assim, e a partir dessa estrutura básica é que ele forma as estruturas particulares em cada língua. Então, essa capacidade de transformar essa estrutura básica, essa estrutura padrão, em novas estruturas. É sobre isso que ele vai falar lá no começo, em relação à criatividade da linguagem. Né? Essa criatividade da linguagem, ou essa capacidade de criar algo novo na língua, ela se dá a partir de uma base, que seria o que ele chama de estrutura profunda. Então, a estrutura profunda, que é uma estrutura de base, e a partir dessa estrutura profunda se cria o que ele chama de estruturas superficiais, ou as estruturas que derivaram dessa estrutura profunda. Então, continuando, né? Então, ele vai pensar nessa lógica de um sistema de regras, né? Então, há um sistema finito de regras, ou seja, um sistema que são algumas regras particulares, né? Não são muitas. Então, esse seria o conhecimento linguístico mental, são essas regras que já estão aqui na nossa mente, digamos assim, uma forma como, a partir dessas regras, nós transformamos e construímos essas regras em outras regras, ou transformamos aquela sentença padrão, aquela estrutura padrão, em outras estruturas. Então, é o que ele chama de que é um sistema finito de regras que constrói sentenças infinitas. Então, como você tem essa capacidade de transformar essas sentenças padrões em outras sentenças, então há uma possibilidade praticamente infinita de criar sentenças novas. Mas o que ele vai ver nos estudos, ou que os gerativistas vão procurar mostrar nos estudos, é que todas essas sentenças, por mais particulares e diferentes que sejam, que surgem, digamos assim, nas línguas, apesar que esse surgimento não é tão frequente assim, né? Mas todas essas sentenças, essas estruturas novas que surgem nas línguas, elas têm como base algumas poucas
estruturas básicas, né, ou umas poucas estruturas padrões. Então, é isso que eles vão demonstrar. Então, quando aquele exemplo que eu falei lá do processamento de linguagem natural, que o pessoal vai utilizar para criar as inteligências artificiais, por exemplo, tem como base justamente esse sistema finito de regras, né? E essa capacidade de transformar essas sentenças padrões em várias outras sentenças ou em sentenças particulares. Então, o que vem a ser competência linguística, sendo esse o objeto, digamos assim, o objeto principal aí do gerativismo linguístico. A competência linguística é o conhecimento linguístico inconsciente que o falante possui sobre a sua língua e que lhe permite ter intuições. É isso que denominamos de competência linguística, o conhecimento interno e tácito das regras que governam a formação das frases na língua. A competência linguística, esse é o conceito do Chomsky, lá do gerativismo linguístico, competência linguística. Esse conceito significa isso, esse conhecimento interno que o indivíduo tem, digamos assim, dessas regras básicas, dessas regras mais padrões, dessas estruturas mais padrões da língua dele, então esse conhecimento interno que o indivíduo tem. Então, isso seria a competência linguística. E esse é o principal objeto da linguística gerativa. É essa competência linguística que o Chomsky e que os gerativistas vão procurar descrever. Então, esse é o objeto deles, eles vão procurar demonstrar como que funciona essa competência linguística. Então, a competência linguística não é a mesma coisa que o comportamento linguístico do indivíduo. Então, a competência linguística é isso que está na mente do indivíduo, e isso, de certa forma, seria universal, isso é da espécie humana. Agora, o comportamento linguístico do indivíduo, ele vai ser atravessado por outros fatores, que tem a ver com o que é social, com o que é cultural daquela sociedade e daquela comunidade de fala, né? Aquelas frases que, de fato, uma pessoa pronuncia quando usa a língua, isso é o comportamento linguístico do indivíduo, que é diferente da competência linguística. Esse uso concreto da língua denomina-se desempenho linguístico. Esse é outro conceito, é uma dicotomia chomskiana, digamos assim, né? Então, tem competência linguística e desempenho linguístico. E o desempenho linguístico, né, como eu falei, envolve diversos tipos de habilidades que não são linguísticas, como atenção, memória, emoção, conhecimento de mundo, né, e conhecimento cultural, social, e por aí em diante. Esses são um dos dois conceitos fundamentais do Chomsky, né? Competência linguística e desempenho linguístico. Competência linguística é o objeto da gramática gerativa. É isso que eles querem descrever, é isso que eles querem analisar. Mas, para chegar a essa competência linguística, isso é possível por meio do desempenho linguístico, por meio do uso concreto da língua, por meio da análise da língua. Então, eles vão analisar a língua para chegar a essa competência linguística. E a partir disso, então, que eles vão formular o conceito de gramática universal, né? Que seria o conjunto das propriedades gramaticais comuns compartilhada por todas as línguas naturais, bem como as diferenças entre elas que são previsíveis segundo o leque de opções disponíveis na própria GU. Então, essa gramática universal, né? Ela é, de certa forma, né, outro termo, outro nome aí, para a mesma lógica de competência linguística, porque vamos pensar que a competência linguística, então, é esse conhecimento na mente do indivíduo, mas esse conhecimento, ele é da espécie humana. Se ele é de toda a espécie humana, ele acaba sendo universal. Então, a gramática universal é justamente a descrição dessa competência linguística, essas regras básicas que existiriam em todas as línguas e que seriam, portanto, que fariam parte, essas regras básicas fariam parte dessa competência linguística. A gramática universal e competência linguística são quase sinônimos, né? A gente sabe que nos estudos da linguagem aí, nos estudos da semântica, por exemplo, a gente costuma dizer que não existe sinônimos perfeitos, né? Então, realmente, de fato, não são sinônimos perfeitos, né? Mas são duas coisas muito próximas, que são pensadas em conjunto. Então, a competência linguística, esse conhecimento interno, e a gramática universal são essas propriedades, esses elementos aí desse conhecimento interno, que
que são comuns em todas as línguas, e a partir do qual, né, se consiga produzir essas peculiaridades que existem, né, em cada língua em particular. Depois, a partir dessa lógica toda, desses desenvolvimentos todos, a partir da década de 1980, se começou a refinar essa noção da faculdade da linguagem, né, da gramática universal, da competência linguística, a partir do conceito de princípios e procedimentos. Então, não, princípios e parâmetros. Vai surgir, então, a partir da década de 1980. O que seriam esses princípios e parâmetros? Então, por exemplo, os princípios seriam essas propriedades gramaticais válidas para todas as línguas naturais. Então, os princípios seriam aquela estrutura básica, aquelas regras, aquele sistema de regra finito, como diz o Chomsky, que pertence à gramática universal, que portanto, estariam, né, regulando e fundamentando todas as línguas possíveis. Então, esses seriam os princípios. Já os parâmetros são essas possibilidades de variações, né, que são limitadas aí, que estariam presentes em línguas particulares. Aí vou dar um exemplo aqui para isso ficar bem claro. Então, nessa frase aqui, João disse que ele vai casar. Então, essa frase, ela tem uma estrutura básica aqui, que é essa estrutura da anáfora. O que é essa estrutura da anáfora? Aqui, você deve retomar um elemento anterior para que ele continue sendo mencionado lá mais na frente. Então, quando você está construindo uma nova frase, você está construindo um outro termo nessa frase, né? Então, para que o seu leitor ou para que o seu ouvinte saiba do que você está falando, você tem que retomar algo que já foi dito antes. Então, nesse caso aqui, é o sujeito, né? Então, João disse que ele vai casar. Quem vai casar? O João. Então, o João disse que ele, ou seja, João disse que ele mesmo, que João vai casar. Esse é o princípio da anáfora. Então, para saber quem vai casar, nós usamos o termo e ele, esse pronome, para saber que João estava falando dele mesmo, que ele mesmo vai casar. Então, esse é o princípio da anáfora, essa retomada por um pronome ou por um outro termo da língua desse sujeito. Então, esse é um princípio que existe, que faria parte, então, da gramática universal, porque ele está presente em toda língua. Toda língua faz esse tipo de operação, que é a retomada de um elemento anterior para que o ouvinte, para que o leitor saiba de quem que se está falando ou do que se está falando. Esse é o princípio da anáfora. Já na língua portuguesa, existe um mecanismo que não existe em todas as línguas, que é o mecanismo do sujeito nulo. Como que funciona? Essa segunda frase aí, ó. João disse que vai se casar. Esse se, que é o pronome reflexivo, marca na nossa língua que João está falando dele mesmo. Então, João disse que ele vai se casar. Então, em vez de usar o ele, ou seja, em vez de usar o pronome pessoal para retomar João, eu uso apenas ali o pronome reflexivo, né? João disse que vai se casar. Então, nessa segunda frase, vai se casar, né, que é uma frase coordenada à frase anterior, nós não temos a retomada do sujeito, nem o próprio nome, disse assim, João disse que João vai se casar, ou nem pelo pronome, João disse que ele vai se casar. Tem apenas o pronome reflexivo, que na gramática da língua portuguesa nós chamamos isso aí de sujeito nulo, né? Nós temos essa possibilidade na língua portuguesa, do sujeito nulo, do sujeito indeterminado, sujeito inexistente, por aí em diante. Nós temos esses outros tipos essas outras formações de sujeito na língua. Isso é possível na língua portuguesa, por outros mecanismos, como nesse caso aí, o pronome reflexivo e o se. Então, João disse que vai se casar. Então, nós não temos o sujeito sendo retomado nessa segunda frase aí. Mas nem todas as línguas isso é possível. Então, por exemplo, no inglês, no francês, não se pode usar, não existe a ideia de sujeito nulo. Então, o sujeito tem que ser retomado. Então, seja aí pelos pronomes she, he, it, por exemplo, lá no francês também, né? O sujeito tem que ser retomado, não existe sujeito nulo. Então, o princípio de anáfora, né, que é o princípio de retomar o sujeito por um pronome, ele existe em todas as línguas latinas, né? Então, no português, no espanhol, no italiano, por aí em diante. E em outras línguas ele não é possível. Quer dizer, e nas outras línguas também, que não sejam de origem latina. Isso em relação à anáfora.
Já o sujeito nulo, ele é possível nas línguas latinas. Então, no português, no espanhol, no italiano, existe essa ideia do sujeito nulo. Mas em outras línguas, como inglês, francês, alemão, por aí em diante, não existe. Então, é a diferença entre princípio e parâmetro. Então, a anafra, a retomada do sujeito, é princípio, porque existe em todas as línguas, inclusive na língua portuguesa, você faz o processo de anafra. Então, faz parte da gramática universal esse tipo de procedimento, esse tipo de estrutura que existe, né, em todas as línguas. Já isso que é particular de uma língua específica, como a ideia do sujeito nulo na língua portuguesa, isso é parâmetro, ou seja, isso é uma possibilidade que pode se construir a partir de um princípio geral. Então, existe o princípio da anafra, que você retoma o sujeito. Na língua portuguesa, você utiliza, ora, o princípio da anafra, ora, você faz o sujeito nulo, que é, digamos assim, uma anafra mais leve, né? De certa forma, você retoma aí, através do pronome reflexivo, você retoma, mas sem citar o sujeito. Isso é possível em português, é possível em espanhol, mas não em todas as línguas. Por isso, é um parâmetro, ou seja, não faz parte da gramática universal, mas é uma maneira em que se transformou essa estrutura da gramática universal, né, da anafra, em uma outra estrutura particular dessa língua. Então, isso faz parte daquela gramática transformacional que nós vimos lá no início da nossa aula, que era um dos conceitos ali básicos, um dos conceitos ali da gramática gerativa e do gerativismo. Então, continuando aqui, né, essa aula hoje, então, foi a partir aí do Manual de Linguística lá do Mário Eduardo Martelota. Nessas páginas de 113 a 126 tem um capítulo sobre o gerativismo, né, que é do Kennedy, né? Kennedy quem escreve lá, e essa foi a referência aí da nossa aula. Espero que vocês tenham pegado aí pelo menos os conceitos básicos do gerativismo, né? É uma teoria que geralmente se trabalha com ela, ou se desenvolve estudos com ela a partir de níveis mais avançados, né? A partir da pós-graduação, mestrado, doutorado, que o pessoal trabalha mais com ela. Nem sempre ela vai ser trabalhada de forma mais detalhada na graduação ainda, mas é bom nós já termos esse conhecimento, porque é uma das linhas teóricas ali, bem do início já, né? Bem do início da linguística moderna, logo após ali um pouco do surgimento do estruturalismo. Então, em termos de linha histórica, nós temos ali no início o estruturalismo, temos uns primeiros desenvolvimentos desse estruturalismo, ali com a fonética e fonologia, com os estudos da Trubetskoy, Hemslev e por aí em diante, os estudos lá do Círculo Linguístico de Praga, e logo após nós temos ali o surgimento dessa linguística gerativa, ou gramática gerativa, ou gerativismo, como eu falei para vocês. Então, está aí, né, mais essa referência, mais essa linha dentro da linguística. Espero que vocês tenham aprendido e que quem quiser depois, né, procurar saber um pouco mais, né, temos aí algumas referências, né, para vocês pesquisarem. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Obrigado.